Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Inglaterra Assombrada. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a origem do Halloween, como é que começou, aonde é que começou, como é que toda esta história veio a tornar-se naquilo que nós hoje conhecemos pelo Halloween. Ao contrário do que muita gente pensa, o Halloween não teve origem na América, se bem que é na América que ele é mais celebrado e é na América também que eles levam tudo muito mais a outro nível, mesmo em termos de decorações, atividades e tudo mais. Mas não, o Halloween não começou na América, mas sim no Reino Unido. No Reino Unido, o Halloween era conhecido não como Halloween, mas como All Hallows Eve. E Hallows significa todos os santos e Eve significa véspera, portanto, digamos que seria a véspera do dia de Todos os Santos. Desde o século XVIII que os historiadores se referem ao Halloween como sendo um festival pagão, mais propriamente um festival celta chamado Samhain. E então, este Samhain, este festival, ele significava o fim do verão. Ele era comemorado durante 3 dias e começava a ser comemorado a dia 31 de outubro, que é hoje em dia o dia do Halloween. E então no Samhain as pessoas normalmente comemoravam sempre as grandes colheitas que elas tiveram durante o verão e, claro, a abundância de comida que elas faziam sempre aqui um estoque para se prepararem para o inverno. Existem alguns académicos também que referem-se a este Samhain não sendo então um festival aqui do fim da época da colheita, mas sim sendo a data em que era celebrado o Rei dos Mortos. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III ele tentou fazer aqui uma mudança e então ele quis mudar o dia de Todos os Santos, que era comemorado a dia 13 de maio, para o dia 1 de novembro, sendo que 13 de maio seria a data romana para a comemoração do Dia dos Mortos e o dia 1 de novembro seria então aqui o Samhain. Até hoje em dia não se consegue ainda ter a certeza se este Papa e também o seu sucessor, que era o Papa Gregório IV, se eles tinham a intenção de meio que cristianizar esta cultura pagã que era o Samhain. Portanto, existe aqui alguma coincidência para ele ter mudado para esta data. O Halloween, como nós conhecemos hoje, começou então a ser instaurado desde 1500 até 1800, mais ou menos assim nesta época. Foi então que o Halloween começou a tomar as proporções daquilo que nós conhecemos hoje em dia. E é claro, vocês sabem que o Halloween hoje em dia é muito simbólico, portanto existem muitas coisas que nós poderemos logo identificar como sendo a temática do Halloween. Estou-me a referir, por exemplo, aos espantalhos, às abóboras, às fogueiras. Por exemplo, no caso das fogueiras, vocês sabiam que só a partir desta data é que as fogueiras começaram então a fazer parte deste grande simbolismo do Halloween? Isto porque no Samhain costumava-se usar então as fogueiras para queimar o joio, que celebrava então aqui o fim das colheitas. Estas fogueiras também começaram a ser utilizadas para meio que fazer aqui outro género de simbolismo, que seria o caminho seguido pelas almas através do purgatório. Portanto, iria ser então aqui um julgamento, elas passariam pelo purgatório e depois elas teriam que seguir o seu curso. Estas fogueiras também simbolizavam aqui meio que um escudo contra a bruxaria e também contra a peste negra, que era muito comum nesta altura. A comida também sempre fez muito parte aqui do Halloween, até porque nós temos uma data bem próxima que é o Dia de Ação de Graças, onde é isso mesmo, as pessoas simplesmente sentam-se à mesa, uma mesa farta, elas agradecem por todas as colheitas que tiveram e também pela abundância para vir então a enfrentar aquilo que vai ser o inverno rigoroso. Portanto, é uma coisa que há em comum em muitos festivais e sem dúvida que o Halloween também é sinónimo de comida. A doçura ou travessura, ou então como se diz, trick or treat. Bom, isto começou também bem lá para trás, mais ou menos também nesta altura, e isto realmente começou com crianças que elas iam pelas aldeias e então elas iam batendo de porta em porta a fazer rimas e a cantar algumas canções, isto para também ajudar a alma dos mortos. E normalmente, em troca, eles recebiam sempre bolos
porque era uma forma de agradecimento, porque tendo estas crianças a dizer estas orações, estas rimas e a cantar e tudo mais, fazia com que meio que a alma dos mortos fosse redirecionada e então para sair do purgatório, então era como se fosse uma libertação, e então as pessoas que recebiam essas crianças, elas acabavam sempre por retribuir desta forma, e então na altura era muito comum darem bolos e não tanto os chocolates ou os doces que se dão hoje em dia. E então, basicamente, estas crianças era como se fossem de porta em porta libertar as almas do purgatório. Portanto, estas almas eram libertadas e, lá está, toda a gente ficava agradecida por isso. Foi também nos Estados Unidos que surgiu então esta tradição mais moderna dos trick or treats, mais a ver com os tricks, portanto, mais a ver aqui com as travessuras, porque há indícios disso, de brincadeiras medievais que usavam repolhos para pregar partidas, e tornou-se um hábito nesta altura do ano entre os americanos a partir mais ou menos do ano de 1920. As brincadeiras acabaram por ficar mais violentas, como aconteceu durante a Grande Depressão na América e também após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e então os doces poderiam ser comprados mais facilmente. Portanto, normalmente as pessoas não compravam doces, queriam comprar alimentos que pudessem dar sustento, e então os doces acabavam por ser muito baratos e simplesmente era o que ninguém queria, daí ser mais facilmente utilizado. Entretanto, tanto igrejas como pequenas paróquias, elas tinham então o costume de, nesta data, tocarem os sinos, e muitas vezes elas tocavam os sinos durante a noite toda sem parar. E como vocês devem de imaginar, isto era algo que era bastante incómodo e, aliás, até chegou a incomodar o rei e a rainha, isso mesmo. Estou a falar mais propriamente do rei Henrique III e da rainha Elizabeth, que eles tentaram de tudo banir, digamos que esta tradição das paróquias e das igrejas de tocarem os sinos durante toda a noite, mas devo dizer que eles não conseguiram fazer isso. Eles ainda tentaram implementar multas bem severas a todas as pessoas que iriam tocar os sinos, mas isso não demoveu as pessoas de continuarem com as suas tradições. Estamos então no ano de 1845. E isto era a época em que a Irlanda estava a atravessar uma época bastante complicada, muito conturbada, que foi então conhecido como a Grande Fome. E durante esta altura, mais de 1 milhão de irlandeses, eles apanharam um barco direto para os Estados Unidos, porque eles andavam à procura de uma vida melhor, aquilo não estava a correr nada bem na Irlanda. E então muita gente mesmo, famílias inteiras, com mulheres, com crianças, foram então para a América à procura de uma vida melhor, e com certeza com eles acabaram também por levar toda a sua história e também todas as suas tradições. Mais tarde, em 1970, pela primeira vez, uma revista americana publicou uma reportagem, era um artigo, a falar então deste que seria o feriado inglês. Portanto, todos os irlandeses que rumaram aos Estados Unidos continuaram com as suas tradições, continuaram com todo este simbolismo daquilo que é o Halloween hoje em dia, e os americanos começavam então a entrar, digamos que na onda dos irlandeses, e então eles começaram a conhecer cada vez mais estas práticas. Foi a partir daí que tanto tradições americanas como tradições britânicas do Reino Unido começaram então a fundir-se, e então começaram a haver aqui vários paralelismos de simbolismos. Vou falar, por exemplo, das maçãs. As maçãs eram utilizadas no Reino Unido como forma de prever o futuro. Isto era algo que também se fazia no Halloween, porque acreditava-se que no dia do Halloween, como também se faz no México, no Dia de los Muertos, acreditava-se que, digamos que a parede invisível entre os vivos e os mortos era muito tenue, era muito fina, e então tudo o que era assim, coisas de adivinhações e tentar prever o futuro e tentar fazer aquilo a que eles chamam de bruxarias, era muito comum, porque eles acreditavam que era muito mais fácil nesse dia obter resultados mais reais. E então, com essas maçãs, na América eles começaram a fazer a cidra e acompanhavam a cidra, imaginem só, com donuts, que, lá está, são donuts bem americanos. O milho é porque na América havia muitas plantações de milho, e então também para acompanhar estas plantações haviam também os espantalhos. E então temos aqui mais dois ícones do Halloween, os espantalhos e as maçarocas de milho,
porque lá está, era muito comum nos Estados Unidos nestas alturas. Foi também na América que a abóbora passou a ser um símbolo de Halloween e que hoje em dia, digamos que é aquilo que mais simboliza o Halloween, seria a abóbora. Mas vocês enganam se pensam que isto começou na América. Não, isto começou também no Reino Unido, mas não com uma abóbora. O legume que era muito comum fazer então aqui os retalhos e fazer os desenhos, que é aquilo que hoje em dia se conhece como o Jack-o'-lantern, eles faziam também no Reino Unido com um legume chamado turnip, que é mais ou menos uma espécie de nabo. Portanto, eles faziam isso assim, só que lá está, como as abóboras eram muito abundantes na América, eles começaram a fazer com as abóboras e ainda bem que fizeram, porque hoje em dia é muito conhecido, é realmente um dos símbolos mais fortes do Halloween. Falando no Jack-o'-lantern, também tem uma história por trás disto e eu vou-vos contar já. Havia então a lenda de um ferreiro chamado Jack que dizem que conseguiu ser mais esperto que o diabo e vagava com um morto-vivo. E isso deu então origem às lanternas que hoje em dia se conhecem, feitas com abóboras e que se tornaram uma marca bem forte do Halloween americano. Hoje em dia o Halloween é o maior feriado não cristão celebrado nos Estados Unidos e em 2010 até chegou a superar o Dia dos Namorados e a Páscoa no que toca à venda de chocolates. Atualmente o festival tem diferentes finalidades, celebra os mortos ou a época da colheita, marca também o fim do verão e também o início do outono no hemisfério norte. Vem ganhando também novas formas e acaba por dar aos adultos a oportunidade de brincarem com os seus medos e, claro, também com as fantasias, de uma forma que seja socialmente aceitável. Ele acaba por permitir também aqui alguns comportamentos que não são assim tão comuns, como por exemplo o contacto com estranhos ou explorar o lado negro do comportamento humano. Acaba por reunir aqui a religião, natureza, morte e também romance. E é isso, pessoal, esta é então a história do Halloween. Há muita gente que pensa que o Halloween começou na América, mas estão bem enganados, porque o Halloween é uma coisa muito, muito aqui do Reino Unido, e ainda bem que eu tive esta oportunidade de vos contar estas histórias e também lendas, e para vocês saberem também como é que são as raízes das coisas, porque às vezes nós tomamos as coisas como muito garantidas, porque toda a nossa vida conhecemos o Halloween, mas o Halloween não esteve sempre entre nós e não foi sempre aquilo que nós conhecemos hoje em dia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, subscrevam também o canal se vocês ainda não o fizeram, porque durante o mês de outubro eu estou só a publicar vídeos relacionados com Halloween e com o outono em geral. Portanto, não se esqueçam de carregar já aí nesse botão subscrever. É isso então, deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês pensavam que seria o Halloween, se vocês ficaram surpreendidas, se vocês já sabiam destas histórias, deixem-me aqui tudo. E já agora, deixem também aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui neste quadro. É de salientar que este tema em questão, que eu partilhei hoje, que é a origem do Halloween, foi uma de vocês que me mencionou, ela fez este comentário que eu vou deixar aqui, e então ela pediu para eu falar um pouco da história do Halloween, porque ela, lá está, ela pensava que o Halloween era daqui do Reino Unido e não da América, e ela pensava muito bem, e eu fico muito contente de poder estar a ir de encontro com as vossas expectativas. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, a gente vê-se no próximo episódio do Inglaterra Assombrada. Tchau!